Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, começando mais uma aula de Tecnologia e Inovação comigo, a professora Carla. E o professor Tiago. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E você do nono ano já sabe que preparamos a aula com muito carinho. Temos Vitória, né, nossa intérprete de Libras. Temos toda uma equipe por trás, Jonas, Cleiton, Thaís que está por ali. E todo mundo aqui preparando exclusivamente para você essa aula. Então aproveita. O tema da nossa aula vai ser o quê, Tiago? A gente vai falar de um tema que está ligado lá naquela parte que a gente falou no início das nossas aulas, que é da cultura digital, né? Ou seja, uma das características, né, Carla, que a gente trouxe lá naquela aula de abertura e que a gente acabou falando em outras aulas, que é a comunicação, né? Algo que é tão falado assim por nós, que a gente usa tanto, e hoje a gente vai trazer alguns aspectos dessa comunicação permeada pelas tecnologias digitais, não é isso? Exatamente, a gente vai refletir, porque se comunicar, a gente se comunica o tempo todo. E a forma como a gente se comunica mudou bastante. O tema da nossa aula fez uma pergunta, que é: qual a sua responsabilidade? Então, toda vez que a gente for falando aqui, vai refletindo que responsabilidade eu tenho nisso tudo. Qual é o meu papel nisso tudo, beleza? Então, vamos lá. Na tela eu coloquei uma brincadeira, Tiago. Já brincou de telefone sem fio? Já. Pois é. Telefone sem fio, se você não prestar atenção direito na mensagem, alguma coisa muda, a mensagem muda, não é? A gente pode aí, essa brincadeira aí tá com duas pessoas, mas imagine que você tá aí com várias pessoas falando ao mesmo tempo, falando um por um, não é? E aí no final a mensagem chega de forma totalmente diferente. O que aconteceu? Ruídos da comunicação, né, Tiago? Exatamente. Então, como você consegue se comunicar, mas saberia dizer o que é comunicação de fato? Gente, comunicação é um processo, tá? Então, é uma palavra, primeiro, derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum, certo? Então, quando a gente fala de comunicação, não é algo tão simples, onde uma pessoa fala, o outro recebe. Não existe mais esse conceito de que Tiago vai receber a informação que eu tenho para ele de forma passiva. Tiago não vai uma pessoa neutra, você não é uma pessoa neutra, ninguém é. Hoje em dia, essa noção de comunicação de que há um receptor, há um emissor, um fala e o outro recebe. Não. Essas pessoas que participam de comunicação, como vocês estão vendo aí na tela, ó, é um ciclo, tá? Enquanto um vai falando, é aquele emissor. Tem um receptor que, ao mesmo tempo, se torna um emissor. Então, a mensagem, a comunicação acontece de forma ativa, não é, Tiago? Exatamente, né? E esse tema, né, quando a gente estava pensando na aula, quando a gente pensou em algumas dessas aulas, a gente tentou trazer justamente, né, Carla, essa reflexão, porque Exatamente. A gente se comunica de uma maneira tão fácil, vamos dizer assim, né, a partir do uso das tecnologias digitais, e com isso a gente vai trazer muito essa questão também da responsabilidade que a gente tem, como essas imagens que a professora Carla mostrou, que não tem mais aquela coisa de que a mensagem vem de um e vai para outros, né? E ponto, e para. Tá todo mundo nesse meio aí, ou seja, a gente manda a mensagem, a gente recebe. Então, essa comunicação, assim como a professora Carla trouxe lá na definição, é algo que a gente vai refletir, não é isso, Carla? Exatamente. E quando a gente pergunta, quando a gente falou no vídeo, pergunta aos seus pais, aos seus avós, com certeza você vai perceber essa diferença. Antigamente as informações chegavam e não chegavam tão rápido como chega pra gente. Então a comunicação não era nem tão fácil assim. Por quê? Porque hoje a gente tem o digital aí comandando tudo, tá aí, né, interagindo com você o tempo todo. Então, hoje você se comunica como? Não é? E tem um outro detalhe, né, Carla? Quando a gente fala assim, você se comunica e nesse complexo, né, nessa complexidade toda, que ela vai trazer alguns elementos aí que ela vai mostrar, por exemplo, questão de notícias, Exatamente. Né, que é Porque o ponto como central da que a gente vai exatamente, falar, né? exatamente. A gente tem nessa comunicação, a gente tem vários. Comunicação é isso aqui, né? A interação, é participar de uma situação comunicativa. E aí a gente tem a comunicação social, tem comunicação jornalística, tem comunicação familiar. Então tem vários aí, digamos assim, grupos, né? Vários nichos aí para que a comunicação aconteça. E ela vai acontecer de formas diferentes, porque dependendo do contexto, a comunicação acontece de forma diferente.
E aí a gente vai trazer daqui a pouquinho as notícias, as informações. Como é que você se informa hoje? Vamos refletir. Professora, eu me informo hoje no telefone, né? No celular, né? No WhatsApp. É possível se informar pelo WhatsApp? Sim, a gente vai ver inclusive pesquisas que mostram que as pessoas estão usando cada vez mais o WhatsApp para se informar. Que antes o intuito daquele aplicativo era mensagens rápidas, né? De comunicação entre colegas de trabalho e tudo mais. Mas vamos lá. Então, para fechar, assim, para a gente determinar aqui, não é possível pensar em dias atuais em uma comunicação neutra, na qual só se recebe a informação. A informação que você recebe vai formar você, vai formar a sua opinião, vai formar você enquanto cidadão, enquanto cidadã, certo? Você vai agir de acordo com as informações que chegam. Por isso é tão sério falar sobre comunicação e sobre informação. Porque no meio de tanta informação, Tiago, acaba o quê? A desinformação. Exatamente, né? E tem uma relação, né, Carla, quando a gente fala do modo como a gente se comunica hoje, a gente vê que é uma relação também como a internet funciona hoje, né? O que a gente chamava da internet, a primeira geração, a internet 1.0, era aquele tipo de internet onde você apenas consumia essas informações, você apenas retia, você apenas visualizava as coisas na internet, né? Então você tem uma segunda geração da internet, onde você poderia também compartilhar, você poderia trazer outras coisas, mas você não tinha uma interação tão grande que é essa internet que a gente tem hoje, né? Exatamente. Onde você pode consumir essas informações, mas você também está, né, como Carla disse assim, você não está neutro nesse jogo todo. Não está. E você vai ver que não. Pessoal, e aí, sabendo disso, eu pergunto a você e pode responder para você mesmo aí, como você se informa hoje em dia? Observando aqui o próximo slide, temos algumas imagens. Passa aí, por favor, Jonas. Temos algumas imagens para vocês perceberem aí. Eita, travou. Travou, tá? Tem como parar agora e voltar? E aí no próximo slide, como vocês estão vendo, tem algumas imagens que vão mostrando pra gente algumas formas de como é que as pessoas se informam. A primeira aí está mostrando aquele jornal, Tiago, impresso, né? Que antigamente era muito usado, com certeza os meus avós, eu me lembro, todo dia de manhã tinha que ler o jornal impresso, né? O jornal era entregue na casa das pessoas. E aí, e a revista também, a revista, eu lembro quando, bem antigamente, não vou dizer quando, né, porque para não entregar a idade, mas eu gostava de comprar revista, para ler as matérias, para ler os artigos, para ler carta de leitor, né, para falar de algum livro, enfim. A gente se informava muito com esses materiais físicos. Mas na outra imagem que a gente está vendo aí, tem crianças lendo. Mas já no próximo slide, a gente está vendo o quê, Tiago? A utilização aí, né, como a professora Carla, ela fez dessas duas situações, né, ou seja, a pessoa tendo ali a informação vindo do papel, né, ou seja, o jornal, ali olhando o livro, e a gente olha agora a questão dessas crianças aí nessas imagens, observando o digital, né? E a gente vê que assim, é melhor, é pior, não é essa questão que a gente está tentando trazer. A gente está mostrando que a comunicação ela mudou, né? Ou seja, você tinha aquela primeira situação, onde você tinha lá o físico para você ler, para você ter acesso àquelas imagens, e depois ali aparecendo no digital, né? As crianças observando por um tablet. E a gente pode imaginar que elas estão vendo ali naquele tablet tudo que estava ali naquele físico. Só que tem um detalhe, né? Ou seja, ali no digital, né, Carla, a gente pode ter uma quantidade muito maior de referências. Esse é o lado bom, né? Ou seja, você tem ali na ponta do dedo ali com um toque na tela, você pode ter diversas referências, diversas maneiras de ter abordado um determinado tema. Então, isso é o lado bom da coisa, né? Isso. E aí o perigo com tanta facilidade, a gente pode acabar caindo em fake news, que eu tenho certeza que vocês já escutaram essa expressão. A desinformação vem daí. É tanta informação chegando que a gente esquece de que há um processo
para que a gente valide esse conteúdo que chega até a gente, até nós, né? Então a gente precisa buscar referência, chegou a informação, de onde veio essa informação, quem foi que publicou. Então tem todo aí um processo por trás, e a gente com essa facilidade do digital, que o digital traz para a gente acaba esquecendo. Então, qual é a sua responsabilidade nisso? A partir de agora, começar a perceber que tudo que chega para você tem um objetivo. A comunicação, a informação. E informação, gente, só é informação quando é algo verdadeiro, né? Então, quando a gente chega alguma informação para a gente nem checa, nem vai lá ver qual é a referência e já passa para o colega, já compartilha, a gente não está agindo aí de maneira responsável, Tiago. Exatamente, né? Então, é assim, o que a gente está tentando trazer nesse momento é, com essa grande quantidade de informações, essa comunicação, uma quantidade enorme de possibilidades, o nosso papel agora é a questão de você filtrar, né? Isso. E esse filtro, pensando aí nas redes sociais, Sim. pensando nessa comunicação digital, tem aquele conceito que a gente vai falar bem rapidamente aqui, que é o conceito da bolha, né? Ou seja, em que bolha você está. Então você pode notar, por exemplo, que determinados tipos de imagem, temas aparecem com maior frequência para você. Então você pode observar que isso aparece aí, então tem que se ligar quais são esses tipos de informações que estão chegando para você. Será que é igual ao do seu colega? Será que é igual de pessoas que estão em outro local? Então tem que saber filtrar todo esse tipo de situação para você perceber que essa grande quantidade de informações que estão dispostas aí no mundo digital, nas redes sociais, você tem uma responsabilidade maior. Então a facilidade que você tem de ter uma quantidade grande de informações a seu dispor, mas aumenta também muito a questão da sua responsabilidade em filtrar, em saber como é que aquelas informações chegaram até você e como é que você vai lidar com isso daí, né? Pois é, você consome o digital, você consome aquele conteúdo que está chegando para você, mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade. Então, no vídeo que vocês estão vendo, só para a gente exemplificar a diversidade de redes sociais que a gente tem, Tiago. A gente hoje se comunica muito. Quem não tem o Instagram, quem não tem o TikTok, quem não tem o WhatsApp, então o YouTube também, o Pinterest, né? Também várias redes sociais, e aí essas redes sociais, elas vão trazendo as informações, vão trazendo os conteúdos, você vai consumindo de maneira rápida, e aí precisa ter cuidado para não deixar que essa responsabilidade de agente, porque lembram lá no início, quando eu falei da comunicação, não há somente alguém que fala, alguém que escuta, alguém que passa uma mensagem, alguém que recebe. Há um ciclo, enquanto um está falando, o outro também está agindo sobre essa informação. Tá? Então, tudo que chega para você nas redes sociais, você precisa ter muito cuidado. E aí eu falo, já que a gente está falando de redes sociais, a gente fez uma pesquisa. Vamos pesquisar aí as redes sociais mais usadas no Brasil. Fomos só no Brasil, tá certo? E olha só quem está em primeiro lugar, Tiago. O WhatsApp, né? WhatsApp. E é engraçado que esse primeiro lugar do WhatsApp, ele é característica praticamente só do Brasil e da Índia, né? O restante do mundo usa outros tipos de redes sociais, no caso aí dessa primeira colocação aí do WhatsApp, né? Exatamente, o WhatsApp. Aí depois vem o YouTube, Instagram, Facebook, o TikTok, que hoje a gente está vendo cada vez mais o crescimento, o Messenger, né? O LinkedIn. Isso, o Pinterest. Twitter. E o Snapchat. Ainda que o Twitter esteja ali, né, no nono lugar, a gente percebe que o Twitter hoje é aquela rede social que você quer saber o que está acontecendo no mundo? Vai lá no Twitter. Então a gente sabe, a gente está vendo que as redes sociais têm um papel. E esse papel da rede social, gente, já deixou de ser somente para o entretenimento. A gente está vendo que tem um papel forte na informação diária que chega para você, para mim, para Tiago, certo? Então, qual é o papel das redes sociais? Qual é a função das redes sociais? É somente a gente conversar com as pessoas? Não, a gente está o tempo todo recebendo informação. Então, a rede social é a maior disseminadora, digamos assim, de informações, Tiago. E olha lá para o WhatsApp. Chamou a atenção quando a gente percebeu que entre os principais motivos para usá-lo, destacam-se as informações.
82% utiliza aí o WhatsApp para informações, tá certo? Então, gente, isso é muito... chama muita atenção, não é, Tiago? Porque as notícias, a gente tem aí, agora vamos começar a falar do jornalismo, né? Uma área, o jornalismo, tem a responsabilidade de trazer para a gente, enquanto cidadão, as notícias, as informações. E outra coisa, tá, gente? Para uma informação chegar até a gente, né, até nós, passou por um processo grande, foi lá, checagem, foi validar aquela informação, teve o processo de escrita, então teve aquele, quais as palavras que eu vou utilizar, então os jornalistas, eles têm formação para isso. E aí a gente percebe que com o WhatsApp, nem toda a informação que chega para a gente é feita por um jornalista. Exatamente. Não é verdade? Né? E a gente vai começar a ver agora uma comparação, não é isso? De uma notícia, uma informação feita por duas maneiras, duas visões diferentes de uma mesma coisa, não é isso? Exatamente, porque quando a gente pensa, é claro, quando a gente liga a TV lá no telejornal, as informações que vão chegar para a gente já estão muito bem definidas e estão bem estudadas. As manchetes, né, que aparecem para a gente nos jornais, elas foram planejadas e validadas. Então, olha aí, Recife Ordinário. Já conhece, Tiago? Conheço bastante. Alerta Campo Grande. Eu trouxe aí duas páginas aí, né, também no Instagram. Um que fala aí de Recife, traz informações, traz entretenimento. E Alerta Campo Grande, que é do bairro, porque eu tenho certeza que você tem alguma página que acompanha. E aí eu vi um vídeo, né, um conteúdo digital que apareceu pra gente agora há pouco. Carro aqui, ó. Arrombando o carro do cara aqui em Recife, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? É porque a polícia não tá aqui por perto, ó. Vai ver, ó. Qualidade, ó. Arrombou. Um grupo de bandidos armados assaltou uma equipe de vigilantes de um carro forte em frente à empresa de segurança privada e transporte de valores Prosegur, em Salgadinho. A gente trouxe 3 exemplos para vocês, todos no Instagram, tá certo? O primeiro, a gente tem no Recife Ordinário um cara noticiando algo que aconteceu e filmando a pessoa lá, olha aqui, arrombamento do carro e tal. E aí, no outro, a gente já tem uma notícia também falando de um assalto, mas aí, vejam, também é um vídeo, bandidos assaltam, percebam que, ao noticiar, aquelas pessoas que não são jornalistas, elas noticiaram daquele jeito. Será que é da forma correta? Será que com toda a responsabilidade e com todo o cuidado para que a informação chegue ao público? E aí a mesma notícia, pessoal, no Jornal do Comércio. Observem, carro forte é assaltado em Olinda e suspeito fica ferido após troca de tiros. Enquanto no outro, no Instagram do Alerta Campo Grande, né, que é uma página também de informações, bandidos assaltam carro. Então percebam que há uma diferença no uso da linguagem, há um cuidado com o consumidor do conteúdo, ou seja, o Jornal do Comércio sabe que quem vai ler precisa estar preparado para aquela notícia. Então, a palavra bandido, ela não foi utilizada na manchete, não é? Justamente para ter essa empatia e para ter esse cuidado para quem é que vai aquela notícia, para quem é que vai aquela informação. E objetividade no texto. Notícia, ela precisa ser objetiva. E aí a googlada de hoje, Tiago, é para que eles pesquisem, façam aquela googlada de o que é notícia, como se faz uma notícia, quais são as características do gênero notícia, porque isso é muito importante. E aí, pensando nisso tudo, a gente tem um desafio, não é isso? Exatamente. Fazer um levantamento, você aí como não jornalista, mas sabendo da sua responsabilidade de passar informações e também de consumir, eu quero que vocês façam um levantamento do que está acontecendo na sua comunidade e produzam uma notícia que será veiculada em alguma rede social. Então, fique à vontade para escolher se será um vídeo, mas pensando na responsabilidade, se vai ser uma notícia escrita junto com a foto, tá? E lembre-se da sua responsabilidade como disseminador de informações. Pesquisem, produzam, conversem com o seu tutor e depois manda para onde? Manda lá na plataforma Unirec, né, que a gente fala tanto, né, que nesse momento é um modo
como a gente se comunica com vocês, né? Exatamente. Ou seja, então, ao invés de chamar você lá na sala, no birô, venha cá no birô para eu corrigir sua tarefa, é a maneira. Então, é parecido, né? Ou seja, a gente Então, tá manda pra gente. um modo digital aí de corrigir a tarefa, né? Exatamente. Então, e perceber se está dando certo. Exatamente. Né? Então, é importante que vocês mandem pra gente, dá uma olhadinha. Essa aula, uma outra coisa, aproveita. Se não ficou claro alguma coisa, essa aula ela vai para o YouTube, né? Então, mesmo tendo que mandar o desafio agora, mas rever aí algumas coisas, porque é um tema que essa coisa de se comunicar, Carla, é todo momento, né? A Carla usou aí Alerta Campo Grande, né? Eu Mas moro tem na na Várzea, Várzea. né? Ou seja, o Cantinho da Várzea também é uma página lá no Instagram onde a gente fica sabendo tudo. Tá engarrafado o que é. Olha lá no Cantinho da Várzea, eita, foi um acidente na Caxangá. Você também da comunidade, Né? tenho certeza que Deve tem ter aí, né? Não, já dá uma eu googlada. conheço, tem coque ordinário lá onde eu trabalho também, então você fica sabendo das notícias, né? Então é importante, manda lá. A gente está deixando bem livre, mas a gente quer ver maneiras diferentes de trazer uma notícia, né? Tem aquelas pessoas que gostam de escrever mais, não é um texto bem organizado. Mas aí outras que fazem um vídeo, que tiram uma foto, mas todas elas, pessoal, pensando aí na responsabilidade enquanto agente de comunicação, enquanto disseminador de notícias, de informações, tá certo? Então a gente fica por aqui, Tiago. Simbora. Então tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau.